Então hoje, para começar, sobre os pioneiros do rock, nós vamos falar desses dois caras aqui, ó. Messi, dá uma geral aqui, ó. Dá uma geral? É. No ângulo? Pega, segura um. Segura aqui, ó. Vai, vamos segurar aqui, ó. Iremos falar de Buddy Holly e Rich Valens. As lendas do rock. Para quem não sabe, vou começar a falar do Rich Valens. Perfeito. Para quem não sabe, sabe aquela música que você ouve, que você dança nas festas, La Bamba? Pois é, quem fez a letra, quem fez a música foi esse rapaz Esse aqui. cara aí. Que infelizmente teve uma morte muito prematura. Ele teve uma ascendência meteórica, ele teve um estouro, ele na verdade ele é americano, o nome dele é Richard Valenzuela, ele é de origem mexicana, mas seus pais eram americanos. Ele surgiu como um ascendente do rock, um expoente. Ele fez vários sucessos em curto espaço de tempo. Para quem não sabe, em 1986 foi feito o filme La Bamba, inspirado na vida e na obra de Rich Valens. Algum comentário aí, Márcio? Acharam durante muito tempo que ele era mexicano. Ele não, ele é americano. Ele nasceu num bairro pobre de Los Angeles, onde ele viveu a sua infância e até a sua pré-adolescência, até chegar na escola, onde ele começou a formar as bandas, ele começou a se inserir no rock and roll. É que na verdade assim, até a gente estava comentando em off aqui, eu e o Márcio, que o filme que fizeram, o filme La Bamba, que se você não viu, recomendo, mas é um filme, foi muito visto, o filme é de 1986, é um dos filmes que mais Se aproxima da realidade. Se aproxima da realidade, porque geralmente quando tem uma biografia de algum cantor, tem muitas coisas que não condiz com a realidade. Muita e a romantização. Vida, exatamente. Então a vida e a obra do Rich Valens é bem famosa. Temos alguns fatos curiosos, não sei se o Maurício quer falar aí. Tem bastante coisa. A música Dona, ele fez para namorada de escola. Dele. E, pasmem, La Bamba não estourou naquela época, tá? O sucesso dele é como um Let's Go e Dona. Foi os maiores sucessos daquela época. La Bamba foi estourar realmente 30 anos depois com o lançamento do filme. E, pasmem, outra coisa, não foi com o Rich Valens, foi com Los Lobos. Los Lobos, exatamente. Uma curiosidade sobre o filme segue, como comentamos, segue à risca tudo aquilo que foi a vida dele, a obra dele. Ele morreu num acidente de avião no dia 3 de fevereiro de 1959. No próximo dia 3 de fevereiro, completa 65 anos da morte do Rich Valens e do Buddy Holly. Eles estavam juntos no mesmo voo, e essa data ficou conhecida como o dia que a música morreu. 3 de fevereiro de 1959. Mês que vem, no próximo dia 3, irá fazer 65 anos da morte prematura desses dois cantores. Rich Valens morreu com apenas 17 anos de idade e deixando um legado incrível por muito pouco tempo que ele viveu da música, e Buddy Holly morreu aos 22 anos de idade. Uma curiosidade sobre Buddy Holly. Brian May, guitarrista do Queen, foi o primeiro artista, o primeiro guitarrista que ele viu tocar, e Brian May, ele só é o guitarrista de hoje porque quando ele viu Buddy Holly tocar no programa de TV, lá nos primórdios dos anos de 1950, ele falou: eu quero ser um guitarrista que nem esse cara. E o Brian May foi nada mais nada menos guitarrista das maiores bandas de rock do planeta, que foi o Queen. E visualmente o Buddy Holly inspira muitos roqueiros até hoje. Até hoje o pessoal da música pop, rock, se inspira muito visualmente no Buddy Holly. Tipo assim, Elvis Costello, Bob Dylan durante certo tempo também se inspirou muito nele visualmente. Diferentemente do que nós temos hoje, com a velocidade da internet, a propagação de todas as informações e tal, naquele tempo os artistas em geral dependiam muito do rádio. De rádio e da televisão um pouco menos, porque a televisão ainda estava engatinhando, mas muito do rádio. Então o que acontecia? Como o Buddy Holly e o Rich Valens, eles tinham uma ou duas músicas estouradas e o pessoal, eles não tinham hits para fazer um show inteiro. E o que eles fizeram? Eles armaram uma turnê, os três juntos, eles dois, com mais um outro artista, que aí o Gerson pode falar um pouco melhor dele, porque esse artista eu não tenho muita... É que na verdade
Big Bopper, na verdade, assim, ele ficou conhecido, na verdade, com uma música só, que foi Chantilly Lace. Se vocês botarem no Google aí, a música foi regravada por todo mundo da Jovem Guarda. Em breve faremos uma live apenas da Jovem Guarda. Aguardem. Na verdade, ele, dos três, era o único que ele não era um cantor propriamente dito. Ele ficou conhecido mais pelo acidente, por estar no acidente. Exatamente, porque na verdade ele era tipo um animador de auditório, ele tinha um programa de auditório e não era propriamente dito um cantor. Então, dia 3 de fevereiro de 1959, ficou conhecido mundialmente como o dia que a música morreu. E no próximo dia 3 irá completar 65 anos da morte prematura. Até o Ritchie Valens morreu aos 17 anos, Buddy Holly aos 22 e Big Bopper já era um pouco mais velho, tinha seus 30 e poucos anos, 36, 37 anos. Então, vai lá, Marcelo. Não, só para não perder o link. Então, hoje a gente abre o programa falando dos pioneiros do rock. Quando se fala em pioneiros do rock, a primeira coisa que vem à cabeça, vem Elvis, vem Little Richard, vem Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Esses tiveram uma relevância muito maior. Infelizmente, até pelo tempo de vida, eles tiveram uma passagem muito curta pela Terra e a sua obra não foi tão valorizada como deveria ser. Mas o rock ele é o que é hoje, e o rock é grato justamente por essas duas lendas que infelizmente nos deixaram muito, mas muito cedo. Curiosidade do Ritchie Valens também, a mãe dele resistiu até o ano do lançamento do filme. Após o lançamento do filme, um tempinho depois ela faleceu. Mas ela viveu até o lançamento do filme em homenagem ao filho dela. Outro detalhe, o Ritchie Valens não era para ter entrado nesse avião. Essa parte eu não sabia. Eles fizeram, era para o guitarrista do Buddy Holly estar no avião. Mas aí, como está chovendo muito, com muito frio, e o Ritchie Valens estava gripado, eles fizeram um sorteio e o Ritchie Valens acabou ganhando. Aí ele embarcou no avião e o guitarrista do Buddy Holly ficou. Inclusive, tem coisas que você fala e leva para o resto da sua vida, né? A palavra tem poder. Ele brincando disse tomara que o avião caia. E o que aconteceu? O avião caiu. Até pegando que o Buddy Holly, ele não era um cantor solo, era o nome da banda Buddy Holly and the Crickets. E um fato curioso é que a banda tinha 4 integrantes, só que eu não lembro muito bem qual foi a história, sei que o Buddy Holly, ele estava com um passaporte do guitarrista que por algum motivo não pôde entrar no avião. E quando o avião caiu, tinha 3 corpos e 4 documentos, pensando que o outro tinha desaparecido. No fim, o outro, na verdade, estava bem vivo, está vivo até hoje, com quase 90 e poucos anos. Ele conta essa história, e na verdade, é só uma curiosidade. Ele vive com peso na consciência por ter feito essa brincadeira antes deles embarcarem no avião. Porque em seguida que eles levantaram o voo, aconteceu aquela fatídica tragédia, né? Agora, falando nos primórdios do rock and roll, dá um close aqui, mestre. Agora nós vamos falar deste cara aqui, ó. Roy Orbison. Esse é o top. Pegou aqui? Roy Orbison. E esse já tem uma obra bem mais extensa. O Roy Orbison, na verdade, quem não viu o filme Uma Linda Mulher, quem não conhece a música Pretty Woman, pois é. Esse rapaz aqui, esse jovem rapaz da foto, foi gravado essa música em 1964, é sucesso até hoje. Foi trilha sonora de vários filmes. Roy Orbison tem uma história bem peculiar. Ele, na verdade, o ritmo rockabilly, ele foi que deu o primeiro passo lá no começo da década de 50. Uma curiosidade sobre o Roy Orbison, ele passou a vida inteira se apresentando, ele nunca tirou óculos escuro. Aí uma vez foi entrevistado, perguntaram por quê? Sabe, Márcio, por que o Roy Orbison nunca tirou os óculos escuros? Porque ele era cego? Não era por vaidade, ele tinha um astigmatismo altíssimo. Sim, sim. Naquela época, 60 e tantos anos atrás, não tinha a tecnologia médica que tem hoje. Ele disse que se ele tirasse o óculos, ele não enxergava um palmo na frente da sua mão. Entrando nesse assunto, na próxima live que a gente fizer sobre Beatles, eu tenho uma curiosidade sobre o problema de visão do John Lennon. Tem uma coisa que eu não sabia. É que o nosso canal, ele está aqui para trazer informações, histórias, curiosidades, tudo que abrange a música. Então aqui é um bate-papo informal. Então assim, vocês que estão na live,
vocês que seguem as nossas mídias, mídias sociais da cabeça, Mídias nossas sociais. mídias digitais, Não tá errado. não está errado, não deixa de ser mídias sociais, mas o nome são mídias digitais. A obra dele é muito extensa, só que na verdade, infelizmente, acontece com vários artistas, ele ficou conhecido como o homem da música Pretty Woman, que na verdade é uma grande injustiça, que o Roy Orbison tem mais de 20 e poucos discos gravados. Desde a década de 50, o Roy Orbison ele faleceu em 1988, vítima de um ataque cardíaco. Para quem não sabe, tem um disco que é simplesmente maravilhoso, que chama-se, é um disco ao vivo, Roy Orbison and Friends. O disco foi gravado um ano e um pouquinho antes de falecer. Tem convidados nada mais nada menos como Elvis Costello, Bruce Springsteen e o outro me fugiu a memória agora. E Tom Petty, que era do Tom Petty and the Heartbreaks. Então assim, ó, quem não conhece a obra de Roy Orbison, procure se aprofundar, porque realmente era uma das vozes encantadoras. Certa vez perguntaram para o McCartney qual é a voz mais linda que você escutou na sua vida. Aí todo mundo pensou que ele iria falar do Frank Sinatra. Não, a voz que tinha o tom mais alto, mais agudo, era justamente de Roy Orbison. Ele tirava notas musicais da voz que nenhum cantor até hoje conseguiu tirar. Ele tem muitos covers gravados e muita gente nem sabe que é dele. Exatamente. Ele não era um cantor que ele não era muito compositor, mas as poucas músicas que ele compôs, tipo Pretty Woman, é de 64, a música vai fazer 60 anos esse ano e é uma música que é perecível ao seu tempo. Uma curiosidade do Roy Orbison, ele teve uma mulher chamada Claudette e 2 filhos. Ele fez uma música em homenagem à mulher dele. Para quem não sabe, ele tem uma história muito trágica. Ele perdeu os 2 filhos, que eram gêmeos, e a esposa num incêndio. Aí de lá para cá ele fez músicas muito depressivas, só falando que não queria mais estar vivo e aquela coisa toda. Ele era um cantor que cantou a nata, o fino do rock and roll. Depois desse trágico acidente, ele vivia fazendo shows à base de remédio, ele entrou numa depressão profunda e até o seu timbre de voz, deixou de ser a grande voz do Roy Orbison. Então, deixou um legado para a música muito grande e se você não conhece, ele pode ser considerado como o pai do rockabilly. Só voltando um pouquinho, para não passar em branco, que acho que é uma informação bem relevante sobre o Rich Valens. Por muitos, ele tem a primeira gravação de rock ao vivo. Foi feito pelo Rich Valens na escola onde ele estudou. Fizeram um show, organizaram um show e esse show foi gravado. E essa é considerada a primeira gravação oficial do rock no mundo. Rich Valens. Falando em rock, eu quero falar de um cara aqui. Esse sim, aqui ó, Ed Cochran. Essa aqui é um dos itens mais valiosos da minha extensa coleção. Vou abrir aqui. Ed Cochran foi outro lendário guitarrista que nos deixou muito cedo. Ele morreu em 1960 aos 23 anos. Para quem não sabe, aquela música que você ouve, Summertime Blues, que foi regravado por meio mundo, que também está no filme La Bamba, foi de autoria dele. A música Come On Everybody, a música Something Else, de autoria dele, foi regravada nada mais, nada menos por Keith Richards e Led Zeppelin. No começo da carreira que o Led Zeppelin começou a fazer suas aparições ao vivo, Robert Plant, ele disse que era fã incondicional de Ed Cochran e ele nunca deixou de gravar essas 2 músicas em seus shows. Eu vou mostrar aqui, ó, a obra toda do Ed Cochran. Na verdade, ele gravou em média 120 músicas. A obra dele toda está aqui. Genial, esse cara é gênio. Outro detalhe, vocês lembram do Blue Set Shoes do Elvis Presley, né? Aqui, ó, é desse cara aqui. O primeiro disco dele, na verdade, que é uma relíquia, na verdade, ele começou como o irmão dele. O nome era The Cochran Brothers, e o irmão dele era Hank Cochran, e ele é Ed Cochran. O irmão dele faleceu muito cedo, antes dele, e ele seguiu carreira solo.
Ele era apaixonado por velocidade e disse que certa vez em uma entrevista, como o Marcos falou anteriormente, que as palavras têm poder, se um dia que ele tivesse que morrer, seria no volante. E, infelizmente, ele morreu num acidente trágico de carro no ano de 1960, com apenas 23 anos de idade. Uma curiosidade sobre ele, muita gente não sabe que ele foi antes do Elvis. Se vocês repararem, se vocês pegarem um vídeo do Ed Cochran e pegarem um vídeo de Elvis Presley no começo da década, no final da década de 50, começo da década de 60, o Elvis Presley, aquela dança que ele faz, requebra os quadris, que a mulherada ficava enlouquecida, não sei se ele copiou dele, porque nem toda a verdade do rock é absoluta, mas reza a lenda que o Elvis copiou o Ed Cochran, até no estilo de cantar, o estilo de se portar no palco, o estilo do tupete do cabelo. Se vocês pegarem aqui ó, o tupete do cabelo do Ed Cochran é igual ao do Elvis Presley. Curiosidades, se é verdade ou não, isso nós nunca saberemos, mas diz a lenda. E como no rock, toda lenda ela é muito mais interessante do que a verdade propriamente dita, então ficamos com a lenda. Muitos anos atrás, fizeram uma convenção sobre música e chegaram a uma conclusão. Essa aí eu também não sabia, e pasmem, o tipo de música que o Ed Cochran tocava, ele pra época, ele era um cara que tocava o estilo glam rock. Para quem não sabe, glam rock foi aquela febre da década de 70, daquelas bandas tipo New York Dolls, próprio Elton John, Alice Cooper, T-Rex, que eles se vestiam de mulher, usavam um tamanco, um salto desse tamanho, uma maquiagem extremamente agressiva, e pegaram alguns riffs de guitarra do Ed Cochran e compararam com essas bandas citadas e chegaram a uma conclusão que o Ed Cochran, além de ser um pioneiro do rock, ele também foi o pai do glam metal. Então, pra mim, na minha opinião, o Ed Cochran é um dos pioneiros do rock. O cara é um gênio. Mais injustiçado. E ele fez um dos maiores hits que, se você escutar, você nem imagina que é do dele. Próprio Ed Cochran. Falando em primórdios da música, em primitivos da música, tem uma banda que com certeza você já dançou muito essa música, que é considerada até hoje a primeira banda de rock da história. Eu estou falando desses camaradas aqui, ó. Bill Haley e seus cometas. Na verdade, Bill Haley abrasileirou, porque o nome mesmo é Bill Haley. Mas como nós estamos numa terra tupiniquim, é Bill Haley. Quem nunca ouviu Rock and Roll on the Clock? Essa música aqui, se tocar numa festa até hoje, as pessoas dançam. É arroz de festa. É arroz de festa. Bill Haley, ele era um quinteto, na verdade. Foi uma banda, foi a primeira banda apenas de brancos. Eles foram, essa música Rock on the Clock é de 1954, segundo reza a lenda, porque no rock tudo é uma lenda, tudo uma incógnita. Essa música foi gravada em 1954. Dizem que essa música foi gravada embaixo de uma ponte porque eles mal tinham instrumentos para tocar. Imagina, há 70 anos atrás, hoje, com a mídia, com o instrumento, há 70 anos atrás, imagina o quão era o primitivo tu ser um cantor de rock, blues, jazz, enfim. Então, ele nos deixou em 1981, ele teve uma aparição no Brasil, só que infelizmente ele não tocou no Brasil. Ele só veio, queria conhecer o Rio de Janeiro, as belas praias, as belas moças, mas ele não tocou no Rio de Janeiro. E Bill Haley, se alguém falar de rock and roll, tem que lembrar de Bill Haley. Desse cara. E outra curiosidade, é que aqui não dá pra ver direito, não sei se dá pra ver aqui, Messi. Foi a primeira banda, aqui, ó. Detalhe, foi a primeira banda que usou um contrabaixo gigante numa aparição ao vivo, lá nos anos de 1955 e 56. Tem uma dica aqui de um livro, né? 1001 discos para ouvir antes de morrer. Essa é uma ótima leitura
pra quem... O Messi saiu dos bastidores, saiu falar da do retaguarda para falar do livro. Do livro. Esse livro é muito interessante, ó. Esse livro é uma relíquia. O livro é quase mais pesado que ele. Faz aqui. Ó. Esse livro aqui, digamos que ele é a Bíblia universal da música. Engana-se que tem só rock and roll. Aqui eu vou abrir aqui. E quem está na capa é o ícone lendário Sid Vicious, baixista do Sex Pistols, que morreu de overdose em 1979. Muito em breve faremos uma live não só sobre Sex Pistols, sobre a invasão britânica do punk na década de 70. Sex Pistols, New York Dolls, The Clash e por aí vai. Tem um filme raro, que quem conseguir assistir vai ser muito legal. É um filme muito... Ele é bem tosco o filme, mas ele é bem real. Sid e Nancy, O Amor que Mata. O Amor que Mata, exatamente. Muito bom filme, tá? Para quem conseguir. Ele é raro, mas quem conseguir... Vou dar uma dica legal desse livro aqui, ó. O nome dele é 1000 discos para ouvir antes de morrer. Se você gosta de música, se você quer aprender sobre música, você não pode deixar de ler este livro aqui. O primeiro disco, ele é em ordem cronológica. O primeiro disco de 1955 dessa obra-prima é nada mais nada menos que ele, The Voice, a voz, Frank Sinatra. Genial. O legal desse livro é que ele é feito em ordem cronológica, da década de 50, década de 60, até os anos 2000. Vou dar uma pincelada, vou abrir aleatoriamente aqui. Nós estamos aqui, ó, no ano de 1970. Caiu certo. Caiu certo, no ano de 1972. David Bowie. Uma coisa que é interessante, cada disco tem uma página que fala sobre a obra inteira do disco, como foi feito, os estúdios que foram gravados, curiosidades, e tem a foto de cada artista. E esse cara vai ter uma live só sobre ele, porque ele tem fases magníficas, e todas diferentes uma da outra. Tem uma pergunta. Leandro Veiga perguntou, já leu todo esse livro, Gerson? Com certeza, já li de cabo a rabo. E outra, já li mais de uma vez. Que é para não esquecer. Que é para não esquecer. Sobe a hashtag, quem quiser perguntar aí é só perguntar. Sobe a hashtag aí, ó. Então, como a gente fala aqui na live, aqui a gente é roda de rock sem roteiro, a gente não tem um roteiro pré-definido, a gente só tem um assunto do que a gente vai falar, mas a gente não tem nenhum roteiro. Então, o intuito da live é para passar os conhecimentos que eu e o Márcio nós temos sobre banda, sobre música. Nós aprendemos muito até com feedbacks dos nossos queridos e estimados ouvintes. Então, foi uma ideia que nós criamos, nós três, uma conversa informal, e agora estamos aqui, e como eu falei na abertura da live, o Messi aqui, fica só nos bastidores. Edição, às vezes eu vou falar em alguma coisa também, mas eu vou ficar mais na parte da criação. E a gente se diverte muito fazendo isso, porque a gente fala sobre assuntos que a gente gosta, que a gente curte, a gente tem em comum, isso é muito legal. Só pedindo 1000 desculpas para nossos ouvintes, o meu inglês de analfabeto, mas é o que dá para sair. Desculpa, galera, mas eu estou me esforçando. Então, o que a gente quer levar para até vocês, até o nosso público, que felizmente na primeira live já teve bastante mídia, já teve bastante gente interessada, gente de outros estados que é muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima live. Dúvidas, sugestões, reclamações também. A gente cresce com as reclamações de vocês. Xingamentos. E se você tem uma banda que você gosta, fala da banda tal, vocês já fizeram tantos programas, vamos falar da banda tal, essa banda que ninguém conhece. Inclusive das bandas que nenhum podcast, nenhuma live fala. Pode mandar que a gente dá uma pesquisa, a gente vai atrás. Eu estou bolando para muito em breve uma live, bandas que você nunca ouviu, e bandas que não são da grande mídia, bandas de artistas que gravaram um disco na década de 60, 70 e simplesmente desapareceram do mapa. Eu vi uma matéria hoje que eu acho legal a gente fazer, cara. Uma banda relativamente nova, é nova, Sleep Talking.
A banda que derrubou Metallica no Spotify. O Jonathan Laufey perguntou uma pergunta: roqueiro se depila? Eu faço a barba. Ah, eu também, ó. Eu faço o cavanhaque. Então tá, galera. Quero agradecer a participação de todos aí. Sigam nossas mídias e até a próxima. Até a próxima. Estamos aí esperando vocês. Bora. Obrigado, ó. Vamos que vamos.